Senhor Antônio, a palavra está com você. Boa tarde a todos. Muito obrigado ao Helgov por esse convite. É um prazer enorme falar para uma plateia tão seleta. Eu não tive a mesma sorte do Criomar, que o Criomar começou dizendo essa hora que o apetite está se instalando, eu começo a falar na hora que o apetite se instalou, fez dali sua moradia e nós temos que ser rápido. Eu procurarei ser o mais breve possível, eu prometo. Bom, a minha fala é muito baseada em duas premissas básicas. A primeira é um mantra da Umberino Lobo, que existe lá há 44 anos, que é exatamente o seguinte: mais que um direito legítimo, é dever do setor privado manter um canal permanente de interlocução com os poderes públicos, no sentido de ajudar na formulação de políticas públicas, né? Então, esse é o nosso mantra, é a base do nosso trabalho. E a outra premissa é que a democracia moderna, na nossa visão, é uma democracia que, além de representativa, é também participativa, né? E a gente vê claramente a Constituição de 88 estabeleceu os primeiros mecanismos, as primeiras ferramentas eu diria que criou um novo modo de participação da sociedade nas decisões estatais, consolidando conceitos de audiência pública, consulta pública, esse tipo de coisa. E neste governo, especialmente que tomou posse no início do ano, a gente vê claramente essa tendência. A primeira medida provisória do governo, que define a estrutura do governo, coloca em todos os ministérios, em todos os gabinetes de ministros, além das tradicionais assessorias parlamentar, comunicação, controle interno, uma assessoria especial de participação social. Foi criado um Conselho Nacional de Participação Social e tudo mais. Então, nós temos um profissional de RIG, nós temos um papel importantíssimo nisso, que é de explicar para os nossos dirigentes, os nossos clientes, ou o que sejam, a importância dessa participação. E a importância dessa participação, que muitas vezes, não, eu vou apresentar uma série de ideias, ninguém vai prestar atenção, ninguém vai ver. Não, tem que apresentar. E a gente tem que explicar também o que eles precisam entender. Nós conhecemos o processo decisório. E nós sabemos claramente que, para conseguir uma mudança de uma política pública, nós precisamos de 3 qualidades essenciais, básicas, que é, a gente sempre diz, consistência, persistência e paciência, né? A gente precisa mostrar para os nossos dirigentes, para o que vai falar, que hoje em dia, quando for conversar com o setor público, primeiro, precisa ter muita consistência, precisa ter um número muito bem feito, precisa ter uma argumentação muito bem preparada, que do outro lado da mesa, nas carreiras de Estado e nas consultorias legislativas de Câmara e Senado, tem gente muito bem preparada para nos discutir e para tratar desse tema. Então, nós precisamos ter muita consistência, muita preparação. E temos também que entender que, hoje em dia, ao apresentar um pleito para o governo, nós temos uma condição básica. Nós temos que saber que esse pleito tem que ser pendurado num guarda-chuva maior, que são os interesses maiores da sociedade. Se eu não tiver isso pendurado nesse guarda-chuva maior, a chance de insucesso é muito grande. E aí, quando a gente for ensaiar e for se preparar para conversar com o governo sobre esse tema, ao final, vamos supor que estamos ensaiando o discurso, ao final do discurso da pessoa que vai apresentar esse tema, nós temos que fazer uma pergunta só. Você é capaz de falar esse mesmo discurso numa cadeia nacional de rádio e TV? Não? Então vamos começar tudo de novo? Porque não está certo, precisa de alguma coisa. A transparência hoje é cada vez mais essencial, fundamental, né? Então, consistência. Persistência é outra coisa. É aquela coisa, a gente tem que repetir, 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 repetir. Às vezes a gente brinca, quando a gente começa a dormir no próprio discurso, e eu estou vendo meus sócios aqui, e uma assessora já deve estar dormindo, porque eu repito isso sempre, né? Repetir, repetir, quando a gente começou a dormir, deu o primeiro passo no sentido da mudança. São vários interlocutores, a gente tem que falar com muita gente e tem que estar repetindo. E paciência, no sentido de entender. O timing do setor público, o timing da burocracia é completamente diferente do timing do business.
né? Então, eu já ouvi, ao longo desses mais de 40 anos, várias pessoas dizendo: pô, mas é só assinar o decreto. Assinar o decreto, passa pela formulação, por tudo isso. E, além do mais, é um governo democracia dá trabalho, né? É um governo que é um sistema que demanda muita conversa e muita preparação. A gente sempre diz mais ou menos o seguinte: se você tem a chance de conversar com o presidente da República, eleito em primeiro turno, carregado de legitimidade, e você apresenta os pleitos do seu setor, mostrando que aqui os benefícios para a sociedade são esses, esses e aqueles. O presidente consciente, ao final da conversa, vai dizer o seguinte: concordo com tudo, perfeito, é por aí que eu quero trabalhar, mas eu não faço nada sozinho, eu preciso da sua ajuda. Você está vendo aquele prédio ali? Tem uma cúpula para baixo, outra para cima, dois prédios altos. Ali tem 594, eu tenho que convencer. E eu não convenço sozinho, eu preciso de ajuda. Você sabe que tem um pessoal, uma carreira de Estado, de auditor da Receita Federal? Pois é, eles têm a mania de só querer arrecadar. Na sua proposta aqui tem um incentivo. Então, você tem que me ajudar a convencê-los. Além do mais, isso aí você vai para várias carreiras de Estado e várias coisas. Além do mais, tem a carreira de auditor do Tesouro. Todo auditor do Tesouro tem o estranho hábito de todo dia, antes de sair de casa, na frente do espelho, ficar 15 minutos dizendo: não pode. Então, vocês têm que me ajudar. É fundamental para conseguir isso. Então, o nosso papel é fundamental na consolidação da democracia, né? Mostrar para os dirigentes que é importante a transparência, que é muito importante ter consistência, que é fundamental pensar nos interesses maiores da sociedade, e só assim que a gente vai consolidar o verdadeiro regime democrático, né? Então, em linhas gerais, era basicamente isso. Eu estou vendo aqui, estou conseguindo ser mais rápido e driblar esse apetite que chegou. Eu acho que, no fundo, o nosso papel é, na verdade, um papel de ajudar a transformar o cidadão brasileiro de um mero espectador em ator desse espetáculo chamado Brasil. Esse é o nosso papel. Em linhas gerais, eu acho que eu falei 7 minutos, eu consegui transmitir a essência do que eu pretendia. Muito obrigado a todos.